Salve, salve nação, muito bom dia, meu amigo, minha amiga flamenguista. Hoje, 14 de julho de 2025, segunda-feira, canal Leandrão Fla chegando aí com mais informação para você no quadro aí Notícias do Fla com Leandrão Fla. É isso mesmo. Se você ainda não conhece o nosso canal, ainda não conhece essa programação, se inscreva a hora essa, com esse dedinho aqui, ó, você clica aí na palavra inscreva-se. Inscreva-se no canal, deixa o seu like, deixa a sua interação, participe com a gente aqui, né? Deixa o seu comentário para a gente responder, a gente falar de Flamengo com você, a gente interagir bastante aqui no canal Leandrão Fla. Não esqueça de assinar, de ativar, né, o sininho nojento da notificação, porque quando a gente subir aqui os nossos vídeos, as nossas lives, você vai receber a notificação e é só vir para cá, curtir com a gente e ficar por dentro das informações do Mengão. Lembrando que você pode se tornar membro também do canal Leandrão Fla. É simples, fácil e barato, pessoal. É isso mesmo. Os preços são bem acessíveis, né? É só você, depois de inscrito, clicar na palavrinha Seja Membro, escolha ali o melhor preço que te atende. Garanto para você, os preços são bem pequenos, mas é de grande valia se você puder se tornar membro e estar junto aqui no canal Leandrão Fla com a gente para ajudar a potencializar ainda mais o nosso canal. Se você não puder, não tem problema, o fato de você estar aqui comigo, interagindo, compartilhando nossos vídeos, chamando a galera para cá, já é de grande valia. A gente agradece bastante vocês, beleza, pessoal? É isso aí, vamos que vamos falar aí sobre o mais querido do Brasil, né, que vem aí de uma vitória bacana e nesse final de semana frente ao São Paulo, mas que mais uma vez tem turbulências lá no Ninho do Urubu. Enfim, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, vamos que vamos. Já preparou o seu café, o seu Danone, né? Aquela pipoquinha, então vem comigo, vamos para as notícias do Mengão nessa segunda-feira, 14 de julho de 2025. É isso aí, rapaziada. Vamos então começar a falar aí sobre o Chelsea, né? O Chelsea que fez aí uma bela partida ontem, se sagrou aí campeão no primeiro Mundial de Clubes aí organizado pela FIFA, né? 32 times, e o Chelsea aí passeou, não deixou espaço, amassou praticamente o PSG, que vinha ganhando aí, tendo belas vitórias no campeonato, mas o Chelsea, né, não reconheceu, passou por cima do PSG e se sagrou campeão aí da competição. Futebol ele é bacana, né? Ele tem zoação, ele é apaixonante porque né, o Flamengo ganhou aí de 3-1 do Chelsea, passou o carro no Chelsea, foi aí comentado, né, o feito do Flamengo praticamente pelo mundo inteiro, né? O Flamengo teve ali uma bela postura, jogou muito futebol ali contra o Chelsea, podia até ser mais, colocamos os ingleses na roda, a torcida gritou olé, ou seja, o Flamengo é campeão moral, ganhou do campeão da competição, mas esse que é o bacana do futebol, então parabéns aí ao Chelsea, né? E mais uma vez, parabéns ao Flamengo, né? É até orgulho, né, em saber aí que o Flamengo, né, tá na história, porque ganhou do Chelsea da forma que ganhou, e o time que o Flamengo ganhou acabou sendo campeão aí da competição. Se a gente tivesse um pouquinho mais de sorte, né, e classificasse do outro lado aqui da chave, rapaz, de repente a gente poderia chegar nessa final aí, pessoal. Mas foi bom demais, então parabéns ao Chelsea aí e vamos que vamos. Bom, começar a falar sobre o mercado da bola. Segundo aí o youtuber Júlio Miguel Neto, né, o Zenit prepara aí, pessoal, uma oferta de 15 milhões de euros aí pelo atacante Pedro, né? Cerca de 97 milhões de reais, né? É a proposta aí do Zenit, né? Prepara essa oferta aí para adquirir o Pedro. A gente sabe ali que teve aquele vazamento, aquele print lá né, em relação ao Pedro, justamente com esse valor, né? Que o Boto dizendo que poderia vender por 15 milhões de euros, enfim. Talvez aí seja uma proposta inicial aí do Zenit, né? A gente sabe que é um clube muito poderoso, né? Que vai, talvez aí, conforme o Júlio Miguel Neto está falando, apresentar essa proposta aí para o Pedro.
A gente viu, né, tudo que aconteceu em relação ao Pedro aí, né, pessoal? A fala do Felipe ali na coletiva, depois a vitória do Mengão e uma bela vitória do Flamengo sobre o São Paulo. Trouxe à tona aí a situação do Pedro, né? Na verdade, né, pessoal, dizer para você, meu amigo, minha amiga flamenguista, o Pedro ele não pode atuar por nenhum outro time brasileiro, né? Ele já tem mais de 8 participações, inclusive participou de outras competições. Então, assim, no futebol nacional ele não poderá atuar, né? E sim na Europa. Lembrando aí que a multa rescisória, né, para clubes internacionais é de 200 milhões de euros, né? E para clubes brasileiros a multa é de 350 mil reais, ou 300 mil reais, uma coisa em torno disso. Qual clube brasileiro que vai investir no Pedro sabendo que ele não pode atuar, né, nesse momento aí pelo Campeonato Brasileiro, né? Então, é um caso a se pensar aí, né, para todos os clubes brasileiros aí. É muita coisa saindo no ventilador, que muito clube de interesse no Pedro, mas a verdade é essa, né, pessoal? Tem essa situação, né, que ele, se sair do Flamengo, ele não pode atuar para um outro clube brasileiro. Diante da situação do Pedro aí, pessoal, né, de tudo que o Felipe falou, né, os empresários aí, o próprio jogador disse, né, o staff do jogador aqui, eles estão abertos aí a qualquer tipo de negociação que chegar para eles, né? Mas basta realmente saber, né? Hoje o time se representa no Ninho do Urubu para os treinamentos, visando aí o jogo de quarta-feira contra o Santos na Vila Belmiro. E basta a gente saber, né? Lógico que a gente não vai saber, é o modo de falar, o que passa na cabeça do Pedro, né? Se ele quer continuar no Flamengo, né? Tá na mão dele, né? Ele tem que aí se entender lá com os jogadores, com o Felipe Luiz, né? Fazer a parte dele e continuar o trabalho no Flamengo, né? Continuar a sua história no Flamengo. Se ele quiser sair, né? Tem que entender, ele tem que procurar a diretoria e dizer o que ele pensa de fato, o que ele quer para a carreira dele, beleza, pessoal? Mas tá aí a proposta aí do Zenit, segundo aí o Júlio Miguel Neto, né? O Zenit preparando uma oferta aí de 15 milhões de euros, cerca de 97 milhões de reais. O Zenit que já levou o Gerson, né, pessoal? E foi apresentado ontem lá na Rússia. Ainda sobre o mercado da bola, o Michael se manifesta aí, manifesta o desejo de sair. O Flamengo autoriza busca por propostas. Quem traz a informação aí é o Paparazzo. O Brunegro, né, o atacante Michael, pediu para deixar o Flamengo. Com o aval do clube, seus representantes já estão no mercado em busca de boas ofertas. Dois clubes do mundo árabe, Al-Dual e o Al Hilal, demonstram interesse, mas ainda não formalizaram propostas ao clube de regatas do Flamengo. Então tá aí, né, o Michael pensando em deixar o Flamengo, beleza, pessoal? O Flamengo soltou uma nota na data de ontem, né, pessoal? Em relação a esse mercado da bola, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas falando aí de nota do Flamengo, vamos falar sobre boletim, né, de imprensa, né, que o Flamengo soltou em relação aos jogadores Ayrton Lucas e o Alexandre, né, que começaram ali a partida contra o São Paulo. O Alexandre saiu bem no comecinho, o Ayrton Lucas durante a partida, e o Flamengo soltou uma nota, né, no sábado. O Ayrton Lucas com uma lesão com corto contusa, né, na perna esquerda, sofrida durante o confronto com o São Paulo no último sábado. O lateral Ayrton Lucas receberá alta hospitalar na noite deste domingo, né? Então, assim, provavelmente ontem ele já tenha recebido essa alta. O médico do Flamengo, Dr. Luiz Macedo, avaliou o jogador nessa tarde, né? Foi no sábado, e constatou que ele se encontra bem clinicamente, sem dor no local. Após 24 horas de administração de antibiótico intravenoso, ele será liberado para seguir com a medicação por via oral em casa. Então, o Ayrton Lucas deve ficar aí, pessoal. Eu creio que
quase um mês aí parado, né? Devido a essa situação, essa lesão que ele teve aí na canela, né? O Alexandre, substituído ainda no primeiro tempo da partida, né, entre Flamengo e São Paulo. O lateral esquerdo, Alexandre, passou por ressonância magnética no domingo. O exame constatou uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O atleta já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube. Então tá aí o Alexandre, né? Está no DM, né? A gente estava praticamente ali só com o pulgar no DM, né, pessoal? O Alexandre já voltou. Enfim, boa recuperação aí para o Alessandro. Beleza, pessoal? Bom, uma outra nota que o Flamengo soltou na data de ontem, né, no domingo, trata-se aí das novas, né, estruturas aí da categoria de base, né, conforme indicado na matéria do site oficial sobre a nova estrutura das categorias de base do Clube de Regatas do Flamengo. A coletiva de Alfredo Almeida, né, diretor da pasta, e de Bruno Pivetti, treinador da equipe sub-20, será realizada nesta segunda-feira, às 14 horas, dia 14, às 11 horas, no CT Jorge Elal. Então, aí, hoje, às 11 horas, né, pessoal, a apresentação aí da nova estrutura aí da categoria de base do Mengão, o Bruno Pivetti, que é o técnico, e o Alfredo Almeida, que assume a gerência da categoria de base aí do Mengão, beleza? Bom, e aí, para a gente só concluir esse assunto, né? A imprensa terá o acesso ao CT a partir das 10h30, né? Será obrigada a apresentação de carteirinha, né? Para a galera aí que quiser participar, né? A galera que é credenciada, tudo certinho, para participar dessa apresentação aí da nova estrutura do Mengão, né? Então, a partir das 10h30 tem acesso ao CT Jorge Elal. E falando aí ainda sobre notas do Flamengo, o Flamengo soltou, né, pessoal, na data de ontem, né, uma nota aí esclarecendo esse período aí de mercado da bola, muita informação de jogadores, né, interesses de clubes, saídas e tal. O Flamengo soltou a seguinte nota: durante o período de janela de transferências, é natural que propostas e sondagens aconteçam com frequência. No entanto, é tanto para venda quanto para a compra de atletas. Isso, no entanto, não significa que o clube esteja negociando seus jogadores. O Flamengo esclarece que apenas negociações que estejam alinhadas com seus interesses esportivos, estratégicos e financeiros, além de levar em conta o desejo de seus atletas, o clube reforça ainda que, nesse momento, não tem interesse, tampouco necessidade de vender jogadores do elenco. Qualquer movimento nesse sentido apenas ocorrerá mediante o pagamento exigido pelo clube e não por pressão de agentes intermediários. Especulações divulgadas de forma irresponsável, muitas vezes fomentadas por terceiros, apenas desinformam a imprensa, confundem a torcida e geram ruídos desnecessários no ambiente do futebol. O Flamengo segue focado em seus objetivos na temporada, com um elenco valorizado, competitivo e comprometido com a busca por títulos, né? Então tá aí a posição do Flamengo em relação a esse momento aí de mercado da bola, saída de jogadores e tudo mais, beleza, pessoal? E não deixar de falar, né, pessoal? O Flamengo fez aí uma bela apresentação aí, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, passou por cima do São Paulo, praticamente amassou o São Paulo, não deixou o São Paulo jogar. Luiz Araújo, para mim, foi o destaque da partida. Fez aí um belo jogo, um belo gol contra o seu ex-clube. O ponto negativo ali para mim é a não comemoração, né? Eu acho que eu entendo quando o jogador fala respeito ao antigo clube, mas tem que respeitar também a torcida atual. E eu não falo isso só para o Luiz Araújo, não. Eu falo para qualquer jogador, né? Eu acho que não comemorar com seu time atual também é um desrespeito pelo clube e pela torcida na qual o jogador está jogando. Quanto mais acontece isso dentro do futebol, eu, né, que vi ali muito futebol, né, na década de 90, dá saudade de Romário e tantos outros atletas, né, que não tinha essa não, os caras faziam gol e iam comemorar, né? Então eu acho que esse é o maior respeito, né, que o jogador tem que ter com o time também que ele está vestindo a camisa, a torcida que ele está representando. Mas o Luiz Araújo fez aí uma bela partida,
para mim foi o destaque da partida, jogou muito bem, ele que veio depois do Mundial, muito criticado, né? E cada vez mais para mim mostra o quanto ele se entrega no time, o quanto ele é importante para esse elenco do Flamengo, o quanto que ele se entrega e se encaixa no esquema tático aí do Felipe Luiz, e foi aí mais um belo gol aí do Luiz Araújo vestindo o manto sagrado. Outro jogador que eu quero destacar é o próprio Jorginho, né? Jogador clássico no meio-campo, né? Muito gostoso ver o Jorginho jogar bola, né? Como joga bola, né? Praticamente ali é um futebol clássico mesmo, né? Você vê o Jorginho, inteligência, visão de jogo, como que acelera o time, né? Então, assim, mais uma bela partida aí do Jorginho. Mas não posso deixar de falar também do Alan, né? O Alan que teve a oportunidade por causa da falta aí né, no estaleiro aí do Pulgar, que está se recuperando aí da cirurgia. Alan está tendo aí a oportunidade, né, de atuar na volância e contra o São Paulo fez uma bela partida, lembrando aí os tempos do Alan de Fluminense, do próprio Atlético Mineiro, jogou muita bola, foi importante nessa volância, fez o trabalho certinho, né, distribuiu jogadas, desarmou, enfim, que ele possa ter uma sequência aí e crescer seu futebol cada vez mais. E o Flamengo conquistou uma bela vitória, né, pessoal? Muita coisa aí envolvendo Pedro, muita turbulência no Flamengo, praticamente não falaram muito dessa vitória do Flamengo, mas foi aí uma bela vitória. Flamengo 2-0, se mantendo líder do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo mostrando que cada vez mais é difícil ganhar do Flamengo. Felipe Luiz, que tem aí à frente do Mengão 54 jogos, sendo 34 vitórias, 14 empates e apenas 4 derrotas, né, pessoal? O Flamengo é um time difícil de se ganhar, né? E vamos seguir nessa pegada. Flamengo em busca aí do título do Campeonato Brasileiro. Ainda tem muita água para rolar embaixo da ponte, mas o Flamengo segue forte, né? E eu tenho certeza que a gente vai brigar pelo título, né? Quarta-feira o Flamengo entra em campo na Vila Belmiro enfrentando o Santos, né? Partida que ocorre aí às 20 horas nessa quarta-feira. Beleza, pessoal? Bom, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo e como eu sempre falo, faça sempre o bem sem olhar a quem, porque fazer o bem, pessoal, não faz mal a ninguém, beleza? Você que assistiu o vídeo até aqui, não deixe de comentar, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que eu vou fazer questão de responder todos vocês, beleza? Até a próxima. Saudações rubro-negras. Valeu!